Olá, está começando a última retrospectiva do Alô Senado, que abriu o ano mostrando os temas que foram destaque em 2015. O tema de hoje, claro, foi um dos campeões de debate na casa, a reforma política. O ano de 2015 foi marcado por mudanças importantes nessa área, como a lei que proíbe as doações de empresas para campanhas eleitorais. Mas a reforma política é uma pauta que não se esgota aqui no Congresso, está sempre em debate. Ao longo de todo o ano, o Alô Senado recebeu mensagens com críticas, sugestões, perguntas e opiniões sobre reeleição, duração de campanhas e mandatos, a lei da ficha limpa, o voto facultativo e o financiamento das campanhas. Você fica agora com uma seleção dessas mensagens e as respostas dos senadores. O Alô Senado Retrospectiva está no ar. Quais deveriam ser as prioridades da reforma política? O Diomar Recker, de Rio Fortuna, em Santa Catarina, mandou sua opinião pelo WhatsApp. Ele acredita que a reforma deve promover 3 mudanças: o fim da reeleição, tempo mais curto de campanha e mandatos que pertençam somente aos candidatos e não aos partidos. Os senadores concordam com essas mudanças? A resposta fica por conta da senadora Simone Tebet. Diomar, você tem razão. Um dos grandes problemas do país é nós não conseguirmos avançar no Congresso Nacional em relação à reforma política. Ela é a mãe de todas as reformas, porque daqui, da nossa legislação eleitoral e política, infelizmente da forma como está, nasce toda a sorte de corrupção. Nós tínhamos que atacar na reforma política 2 grandes temas, que de alguma forma você trata. Um é o fim da reeleição, somente no cargo de executivo, para impedir que quem esteja no exercício de prefeito, governador ou presidente da República se utilize do cargo para levar vantagem, utilize do cargo para fazer bonanças, dar boas novas para a população, com o intuito de comprar o voto do eleitor. E o segundo é fazer com que a campanha seja o mais barata possível. E com isso nós temos que discutir mesmo o financiamento de campanha. A campanha tem que ser curta, para que se gaste pouco, para que depois não queiram alguns, infelizmente, querer se usurpar do poder e conseguir devolver de volta ao seu bolso aquilo que gastou na campanha. Eu acho que você está com a razão, como está com a razão a maior parte da população brasileira, que entende que a reforma política é emergencial para o país. Que tal limitar a reeleição dos vereadores? O Honório Menezes Macedo escreveu para o Alô Senado sugerindo uma única reeleição para o Legislativo Municipal, assim como já acontece com as prefeituras. Pela legislação atual, não há limites para a reeleição de vereadores. Quem comenta a mensagem do Honório é a senadora Lídice da Mata. Olha, eu também acho muito interessante essa proposta, que os mandatos legislativos em geral, vereador, deputado estadual, deputado federal, eles têm um limite. Porque quando ele não tem limite, não quer dizer que seja apenas uma vez, mas digamos que cada vereador, cada deputado pudesse ter apenas 3 mandatos legislativos. Isso seria importante para não haver uma profissionalização excessiva da representação popular. A reforma política precisa incluir o legislativo, principalmente o legislativo municipal. Essa é a opinião do Clóvis Pereira Gonçalves Júnior, da cidade goiana de Rio Verde. Ele pergunta aos parlamentares se eles vão mesmo incluir o legislativo dos municípios na reforma política. Com a palavra, a senadora Lúcia Vânia. Bem, Clóvis, é um prazer poder responder a sua pergunta. Nós estamos aqui ainda discutindo vários pontos da reforma política e você pode ter certeza, não se faz a reforma política voltada apenas para o Congresso Nacional. A reforma política, ela vem ao encontro de todo o sistema político, desde a Câmara de Vereadores até o Congresso, até o Senado da República. E nós não podemos fazer uma reforma política olhando só para dentro do Congresso, uma vez que a reforma do sistema político é uma demanda da sociedade. A sociedade quer moralização nos pleitos políticos, desde do pleito municipal até
até a presidência da República. Então não faz sentido nós trabalharmos apenas o Congresso Nacional. Essa reforma, ela tem que ser da base, iniciar na base e arrematar lá em cima com todo um sistema funcionando de forma harmônica e principalmente igualitária. Não há como ter uma conduta para as campanhas para deputado federal, para senador, para presidente da República e uma conduta diferenciada nos municípios. Portanto, pode ter certeza que já na próxima eleição municipal nós teríamos eleições já bem diferenciadas dessas últimas eleições que nós tivemos. Eu quero perguntar para o senador Regufe. Senador, o senhor tem 7 pontos para a reforma política. Quais desses 7 pontos o senhor julga ser fundamental ou ter maior importância? Eu protocolei 7 PECs na minha primeira semana como senador, envolvendo uma mudança do nosso sistema político que eu acho importantíssimo para esse país. Todos os 7 pontos são importantes. Agora, para destacar alguns, eu destacaria a proibição de mais do que uma única reeleição para cargos legislativos. Hoje as pessoas se eternizam em mandatos de deputado, de vereador. É importante oxigenar esse sistema, dar chance a outras pessoas. Então é preciso, na minha concepção, limitar uma única reeleição no máximo para cargos legislativos. Outra proposta é que institui o voto facultativo no Brasil. Hoje muitas pessoas votam sem fazer a reflexão devida que esse gesto precisa e merece. Isso acaba tendo uma influência nefasta do poder econômico. Então é outra proposta importante. Outra proposta é que institui o voto distrital. Divide a cidade em distritos e cada distrito passa a eleger um deputado. Hoje o sistema como está, a pessoa tem que fazer campanha num estado inteiro. Só quem tem muitos recursos consegue fazer isso. Então você precisa tornar a política mais acessível ao cidadão comum. Hoje entra na política quase sempre ou quem tem muito dinheiro ou representante desse, ou alguém que representa um segmento específico da sociedade, uma categoria profissional, agora até uma religião, ou alguém que tem uma fama anterior à política. São muito poucos os espaços para quem quer debater ideias. Nós precisamos ampliar os espaços para quem quer debater ideias e tornar a política mais acessível ao cidadão comum. O que eu proponho visa isso. Por que o Senado não determinou o fim das reeleições já para 2016? Essa pergunta foi feita pelo Antônio, que mora em Redenção, no sul do Pará. O Antônio faz também uma sugestão, que se acrescentem mais 2 anos ao atual mandato dos prefeitos. Dessa forma, as eleições passariam a ser feitas de 4 em 4 anos para todas as esferas, municipal, estadual e federal. Quem responde à mensagem do Antônio é a senadora Vanessa Graziotin. Olha, Antônio, eu quero dizer que compartilho com suas opiniões. Nós votamos, eu quando votei essa matéria, também defendi o fim da reeleição, que no primeiro momento foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas infelizmente não consta do projeto final que foi encaminhado para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. E mais, eu além de acabar com a reeleição para o Executivo e de aumentar os mandatos, não é, dos prefeitos, eu defendo que haja um limite de reeleição para parlamentares, não é? Um limite de 3 mandatos para deputados federais, estaduais e vereadores e no máximo de 2 mandatos para senadores, porque acredito que assim a gente possa oxigenar mais a política brasileira. Então eu concordo com você e lamento que não tenha sido ainda nesta reforma política, que aliás não foi reforma, foi mais uma mini reforma, mas eu espero que a sociedade continue mobilizada para que nos próximos anos a gente siga e consiga efetivamente promover uma reforma profunda na política brasileira. Mas eu aproveito, Antônio, para falar a você de uma outra decisão importante, que é o fim do financiamento empresarial para as campanhas eleitorais. Teremos, se tudo der certo, em 2016, as primeiras eleições após o processo de redemocratização, onde as empresas não interferirão mais nos processos eleitorais. E creio que isso seja um passo muito importante também para o aperfeiçoamento da democracia e para o combate à corrupção.
Que tal o Senado criar um projeto de lei para banir da vida política qualquer brasileiro comprovadamente envolvido em atos de corrupção? Essa é a sugestão do Valdir Pereira da Silva, que escreveu para a gente lá de Guajará-Mirim, em Rondônia. E quem comenta a mensagem é o senador Marcelo Crivella. Ô Valdir, eu compreendo a sua ideia, mas ela não é viável juridicamente, porque não existe no Brasil a pena perpétua. Não seria aprovado esse projeto. Mas eu quero dizer a você que não é porque não poderia ser aprovado o seu projeto que eles vão ficar impunes, porque hoje já existe a lei do ficha limpa. É uma lei que aquele que for pego, condenado em segunda instância, ele não só vai cumprir as penas, seja civil ou criminal, mas também fica inelegível a contar do final do mandato que exercia por 8 anos. E eu acho que, de certa forma, já está atendido aí a sua exigência. E a gente chega ao fim do Alô Senado Retrospectiva Reforma Política. Fique ligado nos próximos programas com temas inéditos escolhidos por você. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!